A graça e a paz, igreja. É uma satisfação novamente estarmos aqui, agora, às quartas-feiras, a nossa escola bíblica dominical. Os adultos estarão aqui acompanhando nesse formato. Os jovens estarão, nesse mesmo momento, participando ali da live pelo Instagram. Então, de acordo com as mudanças que ocorreram aí recentemente na igreja, com a volta do culto presencial a partir do último domingo, a nossa escola bíblica dominical passará então agora às quartas-feiras. Não será mais não fará mais parte do culto de domingo. E talvez você esteja com a pergunta, afinal de contas, já que é às quartas-feiras, ainda é uma escola bíblica dominical? Muitas pessoas pensam que dominical está referido ao domingo. De certa forma, sim. A própria palavra domingo, ela vem de do Senhor, uma referência ao dia em que o Senhor ressuscitou, o chamado dia do Senhor. Mas a palavra dominical também se refere a do Senhor. Quando nós vemos lá em Mateus capítulo 6 a chamada oração do Pai Nosso, algumas Bíblias vão chamar essa oração de oração dominical. Não porque ela foi feita no domingo, mas porque ela procede do Senhor. É uma oração do Senhor. Foi o Senhor que nos ensinou. Então, feito esse esclarecimento inicial, nós continuaremos tendo nossa escola bíblica dominical às quartas-feiras, porque é uma escola bíblica do Senhor. Aqui nós tratamos coisas referentes às coisas eternas, às coisas do Senhor. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Nesse trimestre, começamos a estudar o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Então, nós vamos fazer um estudo a respeito do período dos reis de Israel. A semana passada, a professora Adriana, ela já falou a respeito de Salomão, e hoje vamos falar a respeito de Roboão, Jeroboão e da divisão do reino. Curva a sua cabeça e vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai amado, te damos graças, Senhor, por esse momento, o momento em que podemos aprender a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra e temos certeza, Senhor, que se o Senhor está conosco, Senhor, essa palavra será produtiva. Faz com que a nossa mente, nosso coração, ela seja encontrada pelo Senhor como um solo produtivo, onde o Senhor possa colocar a Tua semente e ela possa produzir, Senhor, a 30, a 60 e a 100. Te pedimos isso, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, queridos. O nosso textuário, ele está lá em Provérbios, capítulo 19, verso 21. E eu vou ler aqui na Almeida Revista Atualizada. Diz o seguinte: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então aqui está falando do coração do homem e o desígnio do Senhor. Às vezes existe uma falta de sintonia entre o que o homem quer e aquilo que é o propósito verdadeiro de Deus. Verdade prática. Os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Então prestem atenção nessa palavra, conselho. Nós vamos falar muito sobre isso aqui. Roboão, ele foi dirigido por alguns conselhos. E vamos ver se esses conselhos foram bons, se foram maus. E depois Jeroboão também foi dirigido por conselhos. E vamos ver. A leitura bíblica, ela está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, de 1 a 10. E eu vou ler aqui na versão A21. Diz o seguinte: Roboão foi para Siquém, porque todo o Israel se ajuntara ali para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, ainda estava no Egito, para onde havia fugido do rei Salomão. E quando ouviu isto, voltou do Egito, de onde mandaram chamá-lo. Jeroboão e toda a comunidade de Israel vieram e falaram com Roboão. Teu pai aumentou o nosso jugo. Agora, alivia a dura servidão e o pesado jugo que teu pai nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: Ide embora, e depois de 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. O rei Roboão buscou o conselho dos anciãos que haviam servido seu pai Salomão, quando este ainda vivia, e perguntou-lhes: Que conselho dareis para que eu responda a este povo?
Eles lhe responderam: se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e lhe responderes boas palavras, eles serão teus servos para sempre. Ele, porém, deixou o conselho que os anciãos lhe deram e buscou o conselho dos jovens que haviam crescido com ele e o serviam, perguntando-lhes: que conselho dareis para que correspondamos a este povo que me disse: alivia o jugo que teu pai nos impôs? Os jovens que haviam crescido com ele lhe responderam: este povo te disse: teu pai fez pesado o nosso jugo. Tu, porém, torna-o leve para nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. E aí, lá em 1 Reis ainda, também capítulo 12, versos 13 e 14 diz: o rei respondeu ao povo asperamente e, deixando o conselho que os anciãos lhe haviam dado, falou-lhe conforme o conselho dos jovens: meu pai aumentou o vosso jugo, mas eu o aumentarei ainda mais. Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos castigarei com escorpiões. 1 Reis, capítulo 12, 26 a 29, vai continuar assim. Jeroboão pensou consigo mesmo: agora o reino voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir para sacrificar no templo do Senhor em Jerusalém, o seu coração se tornará para o seu senhor, Roboão, rei de Judá. Então eles me matarão e voltarão para Roboão, rei de Judá. Depois de ter recebido o conselho, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: ó Israel, já chega de subires a Jerusalém. Aqui estão teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Ele pôs um bezerro em Betel e o outro em Dan. Então está aqui o nosso texto bíblico e nós vamos explicar esse contexto todo que nós lemos aqui. Bem, Salomão morreu por volta do ano de 931 a.C. E ele passou o seu reino para seu filho Roboão. Deus já havia dito a Salomão que o reino seria dividido nos dias de seu filho. Nós vamos mostrar o motivo que Deus havia falado para Salomão isso. Em virtude do quê? Da idolatria de Salomão. É triste ouvir isso, mas Salomão, nos seus últimos dias, ele se desvirtuou para a idolatria. E ele foi responsável por introduzir a idolatria em Israel. E após ele haver morrido, Roboão então assumiu o trono, e nos dias de Roboão o trono foi dividido, o reino foi dividido, por esse homem chamado Jeroboão. Então, em parte em virtude de Salomão, que havia praticado a idolatria, em parte por causa de Roboão, que não foi sábio na condução de uma questão que foi levada a ele pelo povo. Então nós vamos ver as causas dessa divisão e as consequências que isso trouxe para o povo de Deus. Então vamos lá. A carga pesada de Salomão. Salomão, queridos, quando a gente lê a Bíblia, as Escrituras, nós vemos que realmente Salomão foi um rei com muita majestade. Ele foi abençoado por Deus não somente com sabedoria, mas com riqueza, com respeito. A sua época de governo foi uma época de relativa paz. Não totalmente de paz, mas de paz. Inclusive o nome Salomão, ele é uma alusão a Shalom, que significa paz. Agora, para que isso acontecesse, o que Salomão fez? Para que o governo dele fosse um governo próspero e um governo cheio de paz, ele teve que fazer várias alianças. Alianças, às vezes, não tão aprovadas pelo Senhor. E essas alianças, muitas vezes, elas eram feitas na base do casamento. Quando a gente estuda a história dos povos, a gente vê que era uma prática muito grande os reis de um determinado país casarem seus filhos com príncipes de outros reinos. Para quê? Para que eles estabelecessem laços e esses reinos eles vivessem em paz. Quando a gente estuda, por exemplo, a história da dinastia da Inglaterra, por exemplo, essa dinastia que se encontra hoje lá,
ela tem muito laço com a Alemanha. Sim, por quê? Por causa de laços que se formaram ali com a Alemanha, né, por meio de casamento no passado. Além dos casamentos de Salomão, só para ter ideia, Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas. Além desses casamentos, Salomão construiu, fez várias obras, teve muitos empreendimentos. E tudo isso era muito custoso. Você imagina sustentar 700 princesas e mais 300 concubinas, que não eram propriamente esposas, mas que tinham quase o status de esposa. Para cada uma tinha um serviço próprio. Ela tinha, por exemplo, serviçais, ela tinha uma corte que sustentava, que prestava serviço a ela. Então tudo isso era muito custoso. E Salomão, para dar conta disso, o que Salomão fez? Ele impôs um alto imposto ao povo de Judá, do reino. Tá bem? A gente pode ver isso lá em 1 Reis, capítulo 9, versículo 15. O rei Salomão impôs trabalhos forçados a fim de edificar o templo do Senhor, o seu próprio palácio, o Milo e o muro de Jerusalém, assim como Azor, Megido e Gézer, fora as outras obras que o rei fez também. Então, impôs trabalhos forçados e ele impôs também um alto tributo. Por causa disso, havia um descontentamento na época de Salomão. Esse homem que nós vamos falar hoje, Jeroboão, ele mesmo, durante o período de Salomão, ele chegou a se revoltar contra Salomão. Bem, ademais, né, Salomão, por causa dos seus casamentos, Salomão acabou se desviando do Senhor. Porque esses casamentos, eles eram feitos com mulheres de nações que não tinham, como diz a garotada, nada a ver com o povo de Judá, com o povo de Israel. Prestem atenção no texto que nós vamos ler aqui, que vai falar dessa idolatria, dos caminhos maus que Salomão tomou. E como eu disse, é lamentável a gente saber que Salomão tomou esses caminhos. Mas vejam lá. Está lá em 1 Reis, capítulo 11. Vamos ler do verso 1 ao 10. Diz assim: O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: não vos mistureis com elas, nem elas convosco, porque desviarão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. Mas Salomão se apegou a elas apaixonadamente. Ele teve 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres desviaram o seu coração. Na velhice de Salomão, suas mulheres desviaram o seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era perfeitamente fiel para com o Senhor, seu Deus, como o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim, Salomão fez o que era mal perante o Senhor e não se dedicou em segui-lo, como havia feito Davi, seu pai. Nesse tempo, Salomão edificou um altar a Camos, a abominação dos moabitas, sobre o monte ao lado de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos amonitas. Ele fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a seus deuses. Por isso o Senhor se indignou contra Salomão, porque o seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel, que lhe aparecera 2 vezes e lhe ordenara expressamente que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não obedeceu ao que o Senhor lhe ordenara. E por causa desse desvio grave de Salomão, Deus falou que o reino seria dividido. Só para ter uma ideia, Roboão, que foi o filho que sucedeu que sucedeu a Salomão, a mãe dele era uma amonita. Diz lá 1 Reis, capítulo 14, verso 31, parte B, diz: sua mãe era amonita e se chamava Naamá. Então vejam como que estava misturada
ali as relações de Jerusalém, de Judá, de Israel, com os demais povos. Então, Deus, ali em 1 Reis, capítulo 11, verso 11 a 13, Deus diz que vai dividir o reino, mas não no tempo de Salomão, vai dividir no tempo do seu filho. Diz lá: então o Senhor disse a Salomão: visto que agiste assim e não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Porém não o farei nos teus dias, por amor a Davi teu pai, mas o tirarei da mão do teu filho. Entretanto, não tirarei o reino todo, mas darei uma tribo a teu filho, por amor a meu servo Davi e por amor a Jerusalém, que escolhi. Então, queridos, o que a gente chega à conclusão? Que a divisão do reino, como Deus prometeu, ela tem duas causas. A primeira causa, que a gente pode chamar de causa primária, é a idolatria de Salomão. A idolatria de Salomão fez com que o reino fosse dividido. E uma causa secundária, também importante, que é a falta de bom senso de Roboão, seu filho. Nós vamos ver essa questão agora. O que esse Roboão fez para completar aquilo que Deus já havia previsto que ia acontecer? Então a divisão do reino, com a morte de Salomão, o povo se reuniu e foi até Roboão, chamou do Egito a Jeroboão, porque Jeroboão estava no Egito escondido, porque Salomão tentara matá-lo, porque ele havia se revoltado contra Salomão. Jeroboão se refugiou no Egito e quando Salomão morre, Jeroboão volta. Jeroboão, inclusive, o nome é interessante. Jeroboão significa aquele que contende pelo povo, ou seja, aquele que fala pelo povo. E é o que Jeroboão vai fazer, porque Jeroboão chega diante de Roboão e fala para Roboão aliviar o jugo que Salomão havia imposto. Só que Roboão, quando ouve a proposta ali de Jeroboão, ele primeiro ouve o conselho, como nós lemos lá no texto inicial. Roboão ouve o conselho dos anciãos que haviam servido a seu pai como conselheiros, que haviam dito a ele o quê? Olha, serve a este povo, seja servo deste povo, e esse povo servirá a você também. Alivie o jugo deles, esse povo vai servir você para sempre. Na verdade, Roboão não gostou desse conselho. Roboão queria continuar sendo sustentado pelo povo. Ele não estava disposto a fazer cortes no orçamento da corte, digamos assim. Porque ele ia ter que abrir mão de algumas coisas, provavelmente, daquele luxo todo que Salomão vivia. E que ele oferecia também para suas esposas e concubinas. Ele não estava disposto a isso. Então ele foi se consultar com quem? Com aqueles que haviam crescido com ele. Vejam bem, quando a palavra diz que Roboão era jovem, ou que ele foi se consultar como jovem, na verdade está mais falando sobre a imaturidade de Roboão. Por quê? Roboão, ele tinha 41 anos de idade quando ele assumiu o trono. Ele não era mais um menino, não era mais um garoto, não era mais um jovem. Salomão tinha 20 anos de idade quando assumiu, mas Roboão tinha 41. Então ele não era mais um jovem. Então quando a palavra diz que consultou os jovens, na verdade está dizendo que consultou pessoas que eram mais novas do que os anciãos. Tudo bem? Só que, como eu disse, Roboão não gostou do conselho dos anciãos, foi se consultar com os jovens que aconselharam ele a apertar, na verdade, o jugo que era colocado sobre os judeus. Disso resultou o quê? Que o povo acabou se rebelando, elegeram Jeroboão como o seu líder, como o seu rei. E ele levou consigo 10 tribos. Roboão ficou rei, permaneceu rei, mas de apenas 2 tribos. A de Judá, porque ele era originário de Judá, e a tribo de Benjamim. Então, Roboão ficou apenas com essas 2 tribos.
E aí se instituiu o que a gente chama de Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, que continuou sendo chamado de Israel, ou Reino do Norte, comandado agora por Jeroboão. E o Reino do Sul, com as duas tribos, chamado Reino do Sul ou simplesmente de Judá. O nome da tribo maior acabou se tornando também o nome do reino, tendo Roboão como seu rei. E vamos ver agora sobre os erros de Roboão, né? Maus conselhos dos amigos. Diante do pedido de Jeroboão, Roboão vai se consultar com aqueles conselheiros de seu pai. E eles lhe dão esse conselho. Olha, atende o povo. Resumindo, eles disseram, atende ao povo. Roboão, como nós dissemos, entretanto, ele desprezou esse conselho. Na verdade, talvez porque ele não estava de acordo com esse conselho. Então ele já tinha uma predisposição ao que ele estava pronto para fazer. Então aqui já vai uma lição muito grande para nós, né? Quando nós pedimos o conselho de alguém, nós precisamos estar abertos a acatar o conselho que nos é dado. Se nós pedimos um conselho, mas já vamos com posição firmada, que vale esse conselho? Pode vir o melhor conselho do mundo. Se você já tem a posição firmada, já sabe o que você quer fazer, não há conselho que vá dar certo. É a mesma coisa, queridos, quando nós já temos algo que pretendemos, mas aí a gente faz assim, mas deixa eu consultar o Senhor. E aí a gente dobra o joelho, coloca a causa perante o Senhor e não dá tempo nem do Senhor responder. A gente faz aquilo mesmo que a gente quer. Por quê? Porque na verdade a gente já sabe o que quer fazer. Na verdade essa consulta, ela é pro forma, só para dizer que fez, né? Então não pode ser assim. Se nós vamos ao Senhor buscar orientação, se nós vamos aos nossos amigos buscar conselho, nós temos que estar abertos a ouvir o que eles vão nos fornecer de conselho. E outra lição aqui é saber distinguir quem são as pessoas que estão aconselhando. Olha só que interessante, ali Roboão foi se aconselhar com quem? Com aquelas pessoas que aconselhavam seu pai. E aí eu fiquei pensando assim, Salomão, o homem mais sábio do mundo. Deus apareceu para ele e falou assim, eu vou te dar sabedoria como ninguém outro teve. E a palavra diz que não houve ninguém mais sábio do que Salomão nessa terra. E Salomão ainda assim de vez em quando chamava seus conselheiros e falava assim, eu estou com essa causa, o que vocês acham? Se Salomão, o homem mais sábio do mundo, confiava nesses conselheiros, por que Roboão não foi confiar? E Roboão meteu os pés pelas mãos por causa disso. Ele se deu mal porque não confiou nos conselhos das pessoas que tinham condições de dar um bom conselho. Aí ele foi fazer o quê? Ele foi se aconselhar com aqueles que cresceram com ele, que eram talvez tão imaturos quanto ele, e que estavam dispostos talvez ali a dar uma resposta que agradasse ao rei. Porque quando eles perceberam que os sábios, que os anciãos não foram ouvidos, eles perceberam que o rei não gostou daquele conselho. Então eles procuraram dar um conselho que agradasse ao rei. E aqui vai outro ensinamento para nós. Nós não podemos dar conselhos que agradem a ninguém. Se alguém vem e te pede um conselho, nós precisamos ser sinceros com essas pessoas, com a pessoa que vem nos pedir o conselho. Doa o que doer. Doa o que doer. Por quê? Porque a pessoa que quer o bem daquela pessoa que está pedindo conselho, ela vai dar um conselho reto, um conselho que vai realmente ir ao enfrentamento do problema, tá bem? E não simplesmente algo que vai agradar a pessoa, aos ouvidos daquela pessoa. Então, são alguns ensinamentos importantes que nós temos aqui nesta lição. Seguindo, isso demonstrou, quando Roboão deixou de ouvir o conselho dos jovens, ou melhor, dos anciãos, e passou ao conselho dos jovens, ele demonstrou sua arrogância, sua impertinência, sua autossuficiência, né? E eu fiquei pensando que existe um paralelo bem grande aqui nessa situação de Roboão
ali com o faraó, né? Porque com Moisés e faraó. Moisés chegou diante do faraó e falou assim, olha, liberta meu povo. Liberta o povo do Senhor. E o que faraó fez? Faraó aumentou o jugo. Lembram? Aumentou o jugo ali do povo. Dificultou inclusive o povo para fazer os tijolos, as edificações. A mesma coisa que aconteceu com Roboão. O povo foi lá pedir um alívio. O que o Roboão fez? Falou, não vou aliviar não, vou dar uma apertada em vocês. É isso que ele falou no português mais claro, não é verdade? Então, Roboão, nem para olhar para a história, nem para olhar para os antepassados e perguntar assim, será que isso já aconteceu na nossa história? O que aconteceu? Como é que eu vou me dirigir? Então já havia acontecido. Então Roboão errou muito feio no seu governo. Na verdade, mostra que ele não estava preparado. Apesar de ter 41 anos, apesar de saber que ia ser regente ali de Israel, ele não estava preparado. E, portanto, devemos tomar cuidado com os maus conselhos, como nós falamos. Bem, queridos, o reino foi dividido. Roboão ficou com o reino do norte. E daí? Roboão, na verdade, ele já havia sido advertido por Deus que ele iria governar. E olha só o que Deus falou para Roboão. Está lá em 1 Reis, capítulo 11, 37 e 38. Olha só o que Deus fala para Jeroboão. Então, eu te tomarei e te farei reinar sobre tudo o que o teu coração desejar, e serás rei sobre Israel. Se atentares, olha, presta atenção, se atentares para tudo o que eu te ordenar, andares pelos meus caminhos e fazeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez meu servo Davi, eu estarei contigo e estabelecerei para ti uma dinastia permanente e te darei Israel como fiz com Davi. Isso foi a promessa do Senhor. Eu vou tirar o reino, vou dividir o reino, vou dar parte do reino para você. E se você andar comigo, eu vou estabelecer você como rei de Israel. Vou fazer uma aliança com você como fiz com o meu servo Davi. Portanto, anda comigo. Foi o que Deus falou para Jeroboão. Sabe que Jeroboão pegou apenas de tudo que Deus falou. Jeroboão pegou apenas a primeira parte. Eu vou dividir o reino e vou dar para você. Acho que Jeroboão ficou tão empolgado com essa notícia que ele esqueceu, ele não ouviu mais o resto. Por quê? Porque a história demonstra que Jeroboão fez tudo errado também. Não só Roboão, não só Salomão, mas também Jeroboão aqui começa a errar. Por quê? Porque Jeroboão, quando o reino se dividiu, Jeroboão foi para o norte. Mas Jeroboão ficou preocupado. Jeroboão falou assim, poxa, a lei fala que toda vez que tem uma festa, esse povo tem que ir para Jerusalém para adorar. O que eu vou fazer? Porque se esse povo for para Jerusalém, é capaz deles se apegarem lá a Roboão e não querer voltar mais. Querer estabelecer Roboão como rei novamente e vão me matar. Então Jeroboão ficou pensando, cafifado com isso. Como eu disse, ele esqueceu que Deus falou que era para ele segui-lo, para Deus andar nos caminhos do Senhor. E aí, lá em 1 Reis, capítulo 11, o verso 28 vai dizer assim, o que Jeroboão fez? Depois de ter recebido o conselho, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, ó Israel, já chega de subires a Jerusalém, aqui estão os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Ele pôs um bezerro em Betel e outro em Dan. Isto se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan para adorar o ídolo. E vai falar de muitas coisas erradas aqui. Ele próprio constituía sacerdotes. Ou seja, ele falava assim, você é sacerdote, eu quero você sacerdote. Ia lá e constituía a pessoa como sacerdote. Tá bem? Então, Jeroboão, ele foi por um caminho
mal. Como eu disse, esqueceu o que Deus falou. Tá bem? E o que aconteceu? As consequências da idolatria de Jeroboão. Como resultado dessa idolatria, a nação de Israel, ou seja, o reino do norte, ele nunca mais voltou para os caminhos do Senhor. A verdade é essa. Apesar de Deus mandar vários profetas, inclusive na aula seguinte, vai ser falado sobre isso, sobre o rei Acabe, que é um rei do norte, sobre o profeta Elias, que era um dos profetas que profetizou no rei do norte. Apesar de Deus mandar vários profetas para trazer a nação novamente para os caminhos do Senhor, o fato é que a nação de Israel, o reino do norte, nunca mais andou nos caminhos do Senhor. Tá bem? Nunca mais. Então Jeroboão, o que fez? Jeroboão, ele fez uma nação inteira se desviar dos caminhos do Senhor. Uma nação inteira. Ele conduziu uma nação inteira para a idolatria. Para concluir essa aula, né? Estamos concluindo a aula. O que nós aprendemos? Né? O que podemos trazer como resumo, como coroamento dessa lição de hoje aqui? Um dos ensinamentos é que precisamos tomar cuidado com os conselhos que recebemos. Roboão, ele não foi cauteloso em escolher as pessoas das quais ele ouvia o conselho. Ele desprezou o conselho de sábios conselheiros e se apegou a conselhos de maus conselheiros, que provaram não ser bons amigos ao final das contas. Tá bem? Então saibamos discernir quem está nos dando conselhos. Tá? Os conselhos, eles podem influenciar nossas decisões. Nós vemos que os conselhos, eles influenciaram as decisões de Roboão. Os conselhos, eles influenciaram a decisão também de Jeroboão também. Porque a partir dos conselhos ele decidiu fazer dois bezerros de ouro e instituiu uma nova religião, digamos assim, lá no Reino do Norte, adorando aos bezerros de ouro. As nossas decisões, elas trarão consequências. Consequências não só para as nossas vidas, mas também para as vidas de outras pessoas. Nós não estamos numa ilha isolados, nós estamos vivendo em comunidade. As decisões que nós tomamos afetam também a vida de outras pessoas. E as decisões que nós tomamos também, elas não afetam somente algo no momento. Elas afetam também a nossa posteridade. Vejam o caso de Roboão. O próprio Salomão, né? Salomão resolveu não seguir o Senhor, adorou a Astarote, edificou altar a Camus, a Moloque. Queridos, Moloque era um deus que exigia sacrifício de crianças. Em Jerusalém se praticou sacrifício de crianças. A própria Bíblia ressalta isso mais à frente, no tempo dos reis. Por quê? Porque Salomão instituiu altar a Moloque dentro de Jerusalém, a cidade santa do Senhor, a cidade eleita e escolhida pelo Senhor. Tá bem? Então as decisões que tomamos, elas vão levar a consequências futuras. Então a decisão de Salomão trouxe consequências para Roboão e também a falta de sabedoria de Roboão gerou a divisão no reino. Então, e por consequência também de Jeroboão também trouxe eventos futuros, né? Porque toda uma nação depois dele, mais de 200 anos depois, essa nação não conseguia se voltar para o Senhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os conselhos. Esse é o fechamento da aula, é isso. Tomar cuidado com os conselhos. Quem a gente ouve? Vamos ouvir pessoas que realmente querem o nosso bem. Às vezes o conselho é algo dolorido, mas vale a pena. Se você percebe que realmente é o melhor caminho, ainda que você não queira, você tem que reconhecer aquilo como um bom conselho. Tá bem? Então saiba discernir o bom conselheiro do mau conselheiro, o bom conselho do mau conselho. E saiba tomar a decisão certa. Ok?
Então, queridos, isso é a nossa aula. Eu gostaria agora de lembrar os irmãos, deve estar aparecendo na tela, aqueles irmãos que têm dízimo e oferta, podem fazer a transferência através do Pix, de uma TED. Vocês estão vendo aí os dados da conta bancária da igreja, tá bem? Para que a obra do Senhor possa ser sustentada. E é isso. Vamos orar pelos dízimos e ofertas? Senhor Deus, Pai amado, nós te damos graças, Senhor, porque a Tua palavra é pregada nessa terra. Temos a liberdade, Senhor, de expor as nossas ansiedades, de expor as nossas necessidades. Senhor, abençoa, Pai, aquele que está depositando, aquele que está fazendo a transferência, aqueles que já fizeram. Senhor, que cada centavo que entra na conta da Tua igreja, Senhor, possa ser usado com sabedoria. Pedimos, ó Pai, que seja usado realmente na Tua obra, para edificar a Tua obra aqui na terra, para que o Teu nome seja engrandecido, Senhor. Abençoa, Pai, te pedimos novamente, abençoa cada um desses, ó Senhor, que está sendo voluntarioso em ofertar, Senhor, ofertar e dizimar, Senhor, para que o Teu reino prospere aqui no nosso meio. Pai, te pedimos também, Senhor, nos despede na Tua santa paz, Senhor, nos dá um restante de semana, Senhor, na Tua bênção, sob a Tua mão, Senhor, que saibamos, ó Deus, tomar decisões corretas, que essa aula que tivemos hoje, Senhor, ela possa ser aplicada na nossa vida, que quando tivermos, Senhor, necessidade de ouvir conselhos, saibamos a quem recorrer, pessoas experientes, pessoas que realmente estejam preocupadas, ó Deus, com o nosso crescimento. Pedimos ao Senhor, nos guarda, nos protege e nos dá a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui novamente na próxima oportunidade, se assim for do Teu agrado, se antes o Teu Filho Jesus Cristo não vier. Pedimos isso, Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, a paz do Senhor e até a próxima semana. Como eu disse, se o Senhor não vier antes. Até lá.